Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E Milano aí, pessoal, beleza? Semana de Copa do Mundo, né? A Copa começou tem quase uma semana aí, já tivemos 6 dias, 5 dias de jogos, né? Começando no último domingo, com o Equador fazendo 2-0 no Catar. A gente tá gravando na sexta 25, né? Já teve 4 jogos hoje. Tá sendo muito gostoso acompanhar se ligar aí, ter 4 jogos de seleção por dia, apesar do nível, né? A única coisa que não é gostosa é o nosso bolão. O Não, nosso o bolão Colón é a já foi pior tudo. coisa. Foi tudo pro saco. Começou com a Argentina e da Argentina pra frente, amigo, só tristeza. Cara, essa é a Copa, eu acho que mais aleatória que eu tô vendo até hoje em questão de resultados, assim. E tudo tá sendo meio maluco. Tudo tá sendo muito inesperado, tanto pro lado positivo quanto negativo. Mas eu acho que tá muito aleatório, assim. E o que é legal também, né? Legal quando as coisas fogem um Sim, pouco do previsível. a Copa do Mundo é isso, né? Afinal de contas, né? Uma grande surpresa para todo mundo. A gente vai tratar então um pouquinho dessa primeira semana de Copa do Mundo e alguns fatos que aconteceram aí durante esse período. Vamos começar falando um pouquinho de protesto, porque a gente sabe, a gente tem conhecimento sobre os problemas, né, do Catar, que não é exatamente um país onde a liberdade e a democracia são grandes expoentes, né? E algumas seleções europeias tinham pretendido protestar contra isso, né? Principalmente no caso Daquela abraçadeira, né? da braçadeira, que é o One Love, campanha da UEFA e tudo mais. Com a bandeira do LGBT atrás desse. A braçadeira ela é branca, tá escrito One Love, tem tipo é um coração com a bandeira É, dentro e é uma campanha da UEFA contra a homofobia, né? A favor ali da igualdade de direito entre gêneros. E, cara, a FIFA tomou um posicionamento para mim que é tão absurdo que assim, você espera que o governo do Catar seja contra isso, né? Afinal de contas, é o país deles e tá, tipo, na lei do país, que é literalmente crime você ser homossexual no país. sim. Mas assim, a FIFA fala que vai punir desportivamente o jogador que entrar com a braçadeira com cartão cara, é um dos negócios mais absurdos que eu já vi na minha vida. É basicamente você concordar com tudo que o governo do Catar acredita nessas questões sociais. Questão de homofobia, direitos de mulher, oportunidades. Então, basicamente, o que a FIFA está fazendo é concordar e apoiar tudo que esses valores desse pessoal acredita. O que é bizarro eles ficarem do lado disso. E eu acho que foi até engraçado uma coisa que o Lohri falou, não sei se você viu, um pouco antes da Copa começar, acho que um dia ou dois antes. Perguntaram para ele se ele iria usar essa braçadeira antes da FIFA dar esse pronunciamento, que ia ter o payback ali se alguém fizesse isso. Né? O Lohri falou que não ia usar, porque ele falou que Sim. quando ele chega numa cultura, num ambiente, ele prefere respeitar aquilo ao invés de tentar bater de frente com os valores daquele lugar que ele está indo frequentar. Eu entendo esse ponto de vista, eu acho que tipo, faz sentido você respeitar algo, mas dentro de um certo limite, dentro de Assim, uma certa racionalidade. eu acho que faz sentido se você for pra Índia e não comer churrasco, por É tipo exemplo. isso, é. Tipo, eu acho que a questão de respeitar um direito humano, como porra, É, você falou da liberdade de escolha das mulheres e tudo mais, é uma delas, é. né? Por exemplo, tipo, pessoa, a pessoa tem a liberdade de ser quem ela é. E aí a gente entende que, apesar de já ser final de 2022, muita gente ainda não tem essa cabeça de que as pessoas homossexuais existem e elas existiram ao longo de toda a nossa história. Cara, não, eu acho que não dá mais para você, tipo, simplesmente prender uma pessoa por causa disso e você, por exemplo, condenar à morte uma pessoa por ser transexual, Sim, entendeu? é. E eu acho que desde quando começou a Copa já teve alguns indícios que as coisas não seriam.
exatamente como eles estavam tentando passar para a mídia, né? Porque Exato. os meses antes da Copa, eles estavam sempre, os líderes do país estavam sempre falando que não, a gente abraça todas as culturas, pode se sentir bem-vindo aqui no nosso país, que vai ser tudo de bom, não sei o que tem. Aí já começou no primeiro dia antes da Copa, aquele jornalista dinamarquês estava fazendo. O cara só estava fazendo uma transmissão ali, contando um É, ele pouco tá fazendo um ao vivo, né? aí chegou um cara num carrinho de golfe ali assim, já falou pra ele parar, "Não, fecha essa porra aqui." Queria até quebrar a câmera do cara. E aí o jornalista tentou argumentar, mostrar credencial dele, que ele estava ali a trabalho, que não tinha nada de errado. Aí isso já deu uma demonstração do que viria a acontecer nos próximos dias. Aí teve aquele caso da cerveja também, que a Budweiser, uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo, cerveja, não poderia ser mais vendida em alguns locais, porque parece que É, a tá, é cerveja ia dentro e ao ser redor dos vendida, estádios, eu acho. as cervejas seriam vendidas ao redor num determinado período, né? Um horário, sei lá, 3 horas do jogo e 2 depois do jogo. Um negócio assim poderia vender. Aí barraram isso também, aí só cerveja não alcoólica. Mas aí, pô, você tá indo numa festa, velho. Porra, você tem que É, essa- entender que 90% das culturas do mundo consomem álcool. E você tá querendo barrar, e, velho. assim, a cerveja tá liberada nas fanfests, né? É, Se não me engano, depois do horário da última reza deles lá, não sei exatamente qual que é esse horário, até acho que 2 horas da manhã. Alguma coisa assim. Você tem um período, sei lá, de mas também tem um seis limite horas que o do cara dia. pode consumir também, né? E tem isso. Não pode sair e encher na cara. Tem um limite que você E, pode e consumir. assim, cara pra cacete a cerveja, né? Pra gente aqui, 75, 80 pila um copo de cerveja. Bizarro, velho. Só Então, assim, milionário, velho. né? Assim, você tem a questão de ser uma cultura diferente, mas quando você se dispõe a receber culturas do mundo inteiro, você tem que entender Tem que ser um pouco que mais flexível também. concessões devem ser feitas, Sim, cara. sim. Entendeu? É, Tipo, aqui no Brasil foi feito concessão, na Rússia foram feitas concessões, na África do Sul foram feitas concessões. Não é questão de achar que a FIFA pode tudo, é. mas é questão de perceber assim que, cara, nem todo mundo pensa igual eu, e assim, a gente vai ter que tolerar muita coisa. Seria um pensamento que iria, tipo, de mão dupla, as pessoas teriam que ter uma consciência a mais, assim, se não fosse. Acho que é mais fácil você ter esse pensamento de respeitar a cultura do país que você está visitando, se tipo os caras não estivessem encrencando com coisa boba, tá ligado? Tipo, os caras não deixaram o cara entrar com a bandeira de Pernambuco no estádio É, porque tinha um arco-íris na porra da bandeira. E não tem um arco-íris na bandeira de Pernambuco, tá ligado? É esse o é, nível de loucura dos caras. é. E Uma tipo, a coisa, Rússia, que é um país homofóbico pra cacete, a gente não teve esse tipo de problema, sim. Uma entendeu? coisa também que vale a pena a gente refletir assim é que o que é o propósito, o que é o foco quando uma nação decide abraçar uma Copa do Mundo, sediar um evento de uma Copa do Mundo, ou uma Olimpíada, uma coisa assim. É você abrir as portas para o mundo, mostrar a sua cultura. Olha como a gente é legal, olha como a gente é bacana e tem coisa bacana no nosso país. Você está vindo aqui por causa do esporte, mas você pode vir aqui outro dia para conhecer isso ou aquilo. A gente tem que mostrar um pouco mais do nosso país, coisa que a África do Sul fez muito bem. Abrir as Sim, portas do mundo para quem é a África do Sul, que a gente não conhecia muito bem. O Brasil também conseguiu mostrar um pouco mais do que é o Brasil, país gigante com várias diversas regiões. culturas, diversas Exato. regiões, isso? Sim, uma diversidade absurda no país que consegue mostrar tudo isso e tudo tem seu valor. A Rússia também fez isso de uma proporção acho que um pouco menor, mas também conseguiu mostrar muito da sua cultura, Sim, da sua história, o que eu acho que é muito importante para mostrar pro Ocidente é que agora tá essa putaria aí com a Ucrânia, a guerra lá, o pessoal acaba tendo um preconceito um pouco maior. Mas se você esquece um pouco esse lado, a história, toda a cultura, a importância que teve o povo russo soviético para a história da humanidade é gigante. Os maiores poetas, cineastas, escritores da história escritores, do mundo pensadores, filósofos. são todos russos. Então, tipo, dá pra eles. O russo sabe muito bem disso, mas às vezes o mundo não sabe muito bem Um, disso. Então, esses eventos são uma porta de entrada para você mostrar um pouco mais do que você é. E o Qatar tá fazendo, eu acho, tudo ao contrário. Porque ele tem muito a mostrar, mas ele tá mostrando o lado errado, o lado negativo.
Então, eles estão. Putz, tá saindo pela culatra, eu acho, todo o investimento que eles estão fazendo. Eu vi um cara comentando falando assim, que esse caso de sport washing, né, É, do Qatar saiu bem pela culatra, porque 10 anos atrás ninguém sabia que o país existia e hoje a maioria das pessoas odeia o Qatar. sim. Ninguém quer ir E pra lá. assim, tipo, não quer ir ninguém ir, tipo, a maioria disso não vai querer ir pra lá e assim, tudo bem que talvez essas pessoas não sejam público-alvo do Qatar, Sim, né, mas, porra, é de se pensar assim, cara, será que a gente não tá fazendo alguma coisa errada, né, a gente não tá pesando a mão em alguma coisa aqui assim, e a gente sabe, eu não tenho expectativa nenhuma de que eles vão mudar a legislação sim, deles, as crenças deles, acho que não, mas assim, eles podiam ter criado, eles tiveram tempo suficiente para criar mecanismos de não de aceitação, mas de deixar tipo um pouquinho menos problemático esse tipo de questão, principalmente a olho nu, assim, né? Tipo, você bater uma notícia, porque hoje você vai bater uma notícia sobre a Copa do Mundo e entre as, sei lá, entre as 5 primeiras vai ter problema dos caras sendo repressivos com alguém sem o menor motivo. sim. Uma coisa que eu acho que a Rússia conseguiu fazer isso muito bem. Porque a Rússia, Sim, como você citou, tem problemas com homofobia, com liberdade de expressão e tal. Tem várias questões bem caóticas na Rússia. Mas mesmo assim, acho que quando teve o primeiro apito do primeiro jogo, o pessoal esqueceu isso. esquece, O velho. foco virou o jogo. Você não ficava mais pensando em polêmica. O negócio meio que ficou escondido ali, assim. A Rússia conseguiu trabalhar muito bem isso. Mas o Qatar, eu acho que passa jogo toda hora alguma polêmica. Que nem teve hoje, ou ontem, que foi aquela dos torcedores ingleses entrando pro jogo com o símbolo da cruz lá. Eles estavam É, vestidos de templário, né? Já tinha isso. rolado, tipo, acho que no primeiro jogo deles também. Aí barraram os caras, não podia entrar no estádio. Porra, cara, olha o que você tá fazendo. Putz, fica chato É até pra quem difícil. tá querendo frequentar lá. Você desanima. Dá vontade de ir embora se eu tô ali. Eu falo, foda-se isso daqui, eu vou pra casa. Eu consigo ver lá em paz e beber e me vestir do É, jeito que eu quiser. eu acho que assim, outros lugares compreenderam que assim, são 30 dias, um pouco mais de 30 dias de confraternização Sim, e 30 dias em que a gente vai precisar dar uma driblada em muita coisa. Tem, ser um pouquinho maleável com muita coisa. é, Só que tem também o fato de que muita gente já está com essa birra do Qatar há muito tempo, por exemplo, quando eles pediram para mudar a data da Copa, uhum, né? Acho que já começou aí um pouquinho do problema que a galera tem com o Qatar, porque, porra, vai fazer no fim do ano. Afirmo assim, acho que sem medo de errar, que nenhum jogador gostou dessa data. sim, Já treinador falando mal, muito jogador reclamando. Para TV acho que é ruim, para quem faz a propaganda é ruim, pra, é tudo ruim, entendeu? Então acho que tem um pouquinho disso também, é, que acaba atrapalhando o desenvolvimento de um torneio que, porra, é para ser muito especial, né? A Copa do Mundo ela é especial por esse motivo e, pô, né, assim, por ser uma grande confraternização entre povos, mas que não tá, simplesmente não tá rolando, né? sim. Simplesmente não tá rolando. E aí isso acaba perigando queimar um pouco essa Copa, né? Tornar essa uma das piores Copas de todos os tempos por conta de todas essas polêmicas. A gente tem alguns casos anteriores, como aquela Copa na Argentina, com um período de ditadura que foi super questionável. A Argentina recebeu uma Copa naquele momento. Também a Itália em 34, 34 ou 38, acho. que o Mussolini ainda era o cara ali, então, e a Itália recebeu uma Copa, então, putz, são coisas super questionáveis que sempre tá na raiz da FIFA, mas essa vez tá sendo um pouco, acho que a lembrança é um pouco mais recente, então acaba parecendo um pouco pior. Foi 34 na 34. Itália, Mas que a Itália foi campeã. é. Mas são outras épocas também, outro futebol, outro mundo. Mas isso também deveria servir de exemplo para uma mudança um pouco maior dessas nações, né? Porque 100 anos atrás putz, era de, entre aspas, se esperar um pouco mais de preconceito, um pouco mais de limitações humanas do que hoje, né? No século XXI, você permitir coisas desse tipo é absurdo.
Realmente. A gente teve, então, só para fechar a parte dos protestos, a gente teve os times que foram impedidos de usar a abraçadeira. A Alemanha fez na foto, né? Botou a mão na frente da boca como se estivessem sendo calados. Tinha um protesto forte, porque foi na foto oficial do jogo para a FIFA. Antes, inclusive, da Copa do Mundo, a Dinamarca já tinha feito protestos meio fortes, né? Fornecedora. Você ia falar da camiseta, né? A camiseta não tem detalhes, tipo, visíveis, assim. A fornecedora colocou tudo da mesma cor, porque disse que não quer ser associada com o torneio nesse país. Então, tem isso. Nem só, apesar de nem só de protestos contra o Catar vive, né, a Copa do Catar. O time do Irã não cantou o hino nacional contra a Inglaterra, como protesto à situação do país. Muitas mulheres que não podem ir no estádio no Irã estão indo assistir os jogos. Vi hoje muitas camisas da seleção do Irã com o nome da moça que foi assassinada pela polícia lá, que desencadeou a série de protestos no país. Acho inclusive até que esse episódio teve um papel assim no desempenho fraco do Irã no primeiro jogo. Mas a repercussão disso que está acontecendo no Irã, a gente vai ficar tipo, bem mais por dentro quando acabar a Copa, e acho que eles forem voltar, né? Eu quero ver o que vai acontecer com eles. O que seria incrível se eles passassem de fase. Imagina a repercussão que isso teria para o país. Eles seriam heróis, os caras. Os caras seriam tratados como deuses ali, seria muito legal. Primeira vez que o Irã passaria de fase na história da Copa. E existe a chance, existe uma boa chance. O jogo Irã e Estados Unidos vai ser... se já não tinha um contexto, né? Um contexto um pouquinho tenso, vai valer uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Vai ser bom demais, esse jogo vai ser legal. Eu acho que os dois times vão pra cima com tudo. Os Estados Unidos mostrou muito isso nesse segundo jogo, né, contra a Inglaterra, foram pra cima e tal. Deu um calor na Inglaterra. Deu um calor na Inglaterra. Inglaterra não tinha entendido o que foi, né? Tava numa preguiça meio grande ali o time inglês. É que hoje a gente tá falando da primeira rodada, né? Mas só um asterisco aqui dessa segunda rodada, desse jogo da Inglaterra, é constrangedor. Não sei se você viu depois da partida, o Southgate, o técnico da Inglaterra, falando bem da equipe da Inglaterra, que eles jogaram bem, que ele ficou feliz com a equipe. O que ele mais ficou feliz foi com a forma como a linha de defesa controlou o jogo. Eu fiquei, mano, os caras só ficaram dando passe um pro outro, velho. Que jogo os caras não passavam pro meia nunca, velho. Mano, não teve nenhuma oportunidade que a Inglaterra foi pra frente. Os caras só ficavam passando entre as zagas, assim, não acontecia nada. O Maguire e os Stones devem ter, tipo, 5 mil passes entre eles na partida. Eu acho muito fascinante, cara. Eu queria muito entender que tipo que jogo que o Southgate viu, cara. Que cara é esse, mano? Nossa senhora, é constrangedor. Aí ele vai lá e ele não coloca o Phil Foden. Como você não coloca o Phil Foden? Porra, cara, é possivelmente o melhor jogador do seu time. Tá lá. Ele entrou no primeiro jogo? Ele foi titular. Ele foi titular. Ele entrou depois. Porque foi Saka e Mount. Saka, Mount, Sterling e Kane. No ataque, no primeiro jogo. Ele entrou depois. E ele foi bem. Mas o Southgate tem um pouco ali de birra ali com ele e com o Alexander-Arnold. Tem birra com os dois e não entendo, mas foda-se também na Inglaterra. Azar dos ingleses, né? Azar dos ingleses. Vamos então citar aqui alguns pontos positivos dessa primeira fase, dessa primeira semana. Começando pelo jogo de abertura, o Equador, né? A gente não vai passar jogo por jogo, porque tem pós-jogo pra cacete aí na internet também, galera também, né? Tá saturado. Tá um pouquinho saturado. Então a gente vai destacar algumas coisinhas, alguns times, algumas situações que a gente achou muito legal dessa primeira semana. E começando pelo Equador. Pessoalmente, do jogo de estreia, achei que o Equador foi bem contra uma equipe que muito nervosa. O Catar parecia um time amador. Então, assim, pesando isso, mas assim, isso foi corroborado no segundo jogo, que é um time muito bem organizado. É um time muito veloz, intenso, e que, principalmente pelo lado esquerdo, cara, é uma coisa assim coisa de louco. Vai jogar a vida contra a Senegal por uma vaga, e cara, eu gostei bastante do que eu vi dos equatorianos nessa Copa.
Eu também. Eu acho que esse segundo jogo eles mostraram também força para conseguir, pelo menos, bater de frente com a Holanda. Poderia ter vencido. Mas esse primeiro jogo, o Ener Valencia que cada vez mais mostrando que ele é o cara. Ele até, acho que hoje ele conseguiu 6 gols em Copas. Sim. Igualou o Ele Neymar. passou, ele passou o Romário. Ele igualou o Neymar em gols em Copa. E isso já mostra também o tamanho que ele está conseguindo, os feitos dele em Copa do Mundo. É o principal jogador. O time, igual você falou, o time muito veloz, muito intenso. O lateral direito deles também, o O direito ao Preciado? Preciado também foi muito bem na primeira rodada. Eu não conhecia muito bem ele, mas o time, pô, surpreendeu demais. Que nem você falou, o Qatar, eu acho que ajuda um pouco o resultado deles, o fato do Qatar tá super nervoso. Os caras extremamente problemáticos. O meio campo deles, que foi muito bem na Copa das Nações Africanas. Copa das Nações Africanas não, Na Copa da Ásia, na né? Copa da Ásia. Foi muito bem o meio campo, mas nesse jogo os caras estavam perdidaços, um nervosismo absurdo. Não sei se tinha uma cobrança muito grande por parte do governo, sei lá, da diretoria, sei lá quem que é que cobra esse pessoal, mas eles estavam visivelmente muito pilhados, tinham medo de fazer tudo. O goleiro deles, constrangedor. O goleiro dos O caras, goleiro dos caras, meu meu amigo. Deus. Aquele gol que foi anulado no início do jogo, que ele saiu Ele batendo. saiu estabanado, deu uma porrada no Nossa. companheiro de E equipe. depois ainda foi reclamando dos caras. Porra, eu senti um flashback ali dos caras do São Paulo. Assim, fiquei, meu Deus, esses caras. Esses vagabundos. Mas Familiar, foi familiar a cena. nossa senhora, deu até um negócio no coração assim. Eita porra. Mas os caras, mano. O time foi mal no geral. Mas falando do Equador em si, é um dos times que, junto com o Japão, acho que foram as equipes que mais surpreenderam positivamente na forma como jogaram. Sim, Eu acho que colocaria a Arábia nessa também. É, acho que a Arábia também foi bem, mas eu acho que eu fiquei mais surpreso ainda com a forma como lidou com as adversidades contra a Alemanha, no caso o Japão, e Catar. o Equador. E o Equador, Isso. porque querendo ou não, estava enfrentando o país sede e tal, tinha uma certa expectativa ali como seria a estreia do Catar. Mas eu acho que as duas equipes foram super bem. O Japão a gente vai falar um pouco mais depois. Ou a gente emenda já aqui agora, não sei. A gente pode falar já de Japão e Arábia, que são as zebras, né? É, Que, o Zica bolão da galera, né? Que foi quem mandou o bolão de todo mundo pro saco. afundou tudo, jogou nós pra zona de rebaixamento ali. Nossa. Mas esse foi um dos pontos positivos também, né, dessa primeira rodada. Foi como a Arábia e o Japão conseguiram surpreender a Argentina e a Alemanha, respectivamente. E como eles jogaram bem, lidando com essas adversidades contra equipes grandes, com nomes. E até foi engraçado no intervalo do jogo contra a Argentina, né? Que o técnico da Arábia comeu o toco deles e falou: Cara, vocês não estão aqui pra ficar Pedir tirando foto, autógrafo. pra tirar autógrafo com o Messi. Pô, vocês estão aqui pra jogar bola, tem que ir lá, não sei o que tem. Aí botou fogo nos caras e os caras foram lá e conseguiram o resultado. Beleza, o segundo gol foi uma super cagada? Foi uma super cagada, o cara nunca mais vai fazer aquilo. Mas o time jogou direitinho, fisicamente, super intenso, correndo muito, não dando muita brecha para a Argentina. Tirando os gols anulados da Argentina ali no começo, e depois daquilo a Argentina caiu um pouco de rendimento, a Arábia foi bem a partida inteira. Eles estavam. Não correram tanta pressão assim, não estavam sendo tão massacrados o que a gente esperava que ia ser uma goleada para a Argentina, né? O que não acabou É, acontecendo. o goleiro da Arábia não trabalhou tanto quanto o goleiro do Japão, né? É, é. O Gonda fez acho que 9 defesas Me salvou. na. Ele literalmente salvou o Japão, mas assim, e aí você tem o aspecto de que tanto a Alemanha contra a Argentina tiveram algumas chances de finalizar a partida e não conseguiram. É. E aí, cara, destacar a aplicação tática da Arábia, é, principalmente na questão da linha do impedimento, de deixar o bloco todo muito, muito estreito, né, os jogadores numa faixa de campo muito estreita e a linha de impedimento impecável, porque, cara, foram acho que uns 9 ou 10 impedimentos da Argentina,
no jogo todo e é impressionante como, tipo, todo 10. lance os caras... 10, né? É. Todo lance assim, milimetricamente os caras se aplicaram e correndo muito, com muita intensidade, sempre dando, aparecendo nos lugares certos. A palestra do Sir Hervé Renard, o francês, no intervalo foi assim, mudou a cara do jogo, porque não que a Arábia tenha metido uma abafa, né, voltando do intervalo, mas assim, tipo, voltou, parece que mais pilhado para conseguir o resultado, fez o primeiro gol atordoou a Argentina, e depois disso já sai o segundo e a Argentina não teve a reação. No caso da Alemanha, o Japão soube se adaptar, porque fez um primeiro tempo muito ruim o Japão, Sim. apesar de ter aberto o Quase não placar. chutou na bola, eu acho que foi uns 2, 3 lances no máximo ali que encostou na bola. Eles tiveram um gol de contra-ataque que foi anulado por impedimento, e depois disso a Alemanha simplesmente tomou controle do É, jogo. E depois disso, no segundo tempo, o Japão se adaptou, né, ao modo que a Alemanha estava jogando, estava atacando. A entrada do Tomiyasu, o zagueiro do Arsenal, deu uma balanceada boa sim. para os japoneses, e aí também entra que as coisas do jogo, né? As mudanças do Hansi Flick, a gente vai falar disso também depois, acabaram prejudicando demais a Alemanha. O Goretzka entrou mal, o Schlotterbeck, que foi uma escolha dele de começo de jogo, teve uma partida pavorosa, e aí acabou dando tudo meio certo, porque aí o Japão conseguiu encaixar os seus jogadores para explorar, né, essas fragilidades do sistema alemão, e a gente teve uma zebraça. O segundo gol do Japão, cara, é um golaço. É um Mas é uma golaço. falha absurda da Alemanha. Sim, Os caras sim. deixarem o cara cobrar a falta jogando pro outro lado do campo e o cara sozinho, a zaga basicamente assistindo o cara A falha cruzar a do, defesa inteira. Porra, cara. a falha do Sully lá em cima por não É, estar acompanhando a linha, e a falha do Schlotterbeck por não conseguir acompanhar o cara é, dentro da área. é. Que aí o cara achou um chute ali que, Mesmo assim, sem ali, ângulo, mesmo sem a bola entrou onde precisava entrar. Então, o trabalho tático do Japão de conseguir essa adaptação entre sei lá, o minuto 5 do segundo tempo até o final, e o da Arábia Saudita de voltar do intervalo, assim, e conseguindo com uma intensidade diferente os resultados, acho que foi, sim, talvez o ponto alto, né, da, da competição até agora. sim, é só passar uns dados aqui dessas duas partidas que a gente acabou de mencionar. No jogo da Argentina com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita cometeu 21 faltas. Mostra que eles estavam parando muito o jogo e também sofreram 6 cartões amarelos. Porque eles foram nesse jogo mais físico, mais travado para tentar parar essa não deixar a Argentina colocar o seu ritmo. Porque se Sim, colocasse também ia atrapalhar demais. Ia ser perigoso. E o do jogo da Alemanha com o Japão foi de forma similar também, porque o Japão cometeu 14 faltas. Então, um time que também travou bastante jogo, tentou segurar a Alemanha para não ter essa intensidade. Porque as duas equipes, a Alemanha e a Argentina, a Alemanha é um pouco mais de posse de bola, mas a Argentina é um pouco mais vertical, mas são equipes super ofensivas, né? Você pega a formação do ataque da Argentina, Lautaro e Messi é top ali, é em tese para cima dos sim. melhores. Aí você tem o Di Maria ali fechando pela direita, na linha de 4, que também é um cara que não foi muito bem nesse jogo, mas é um cara super importante, pode aparecer. O ataque da Alemanha, Kai Havertz, Thomas Müller, Gnabry, Musiala, que foi muito mal, mas é um jovem potencial. Mas a força das duas equipes, se você deixa eles crescerem no jogo, eles atropelam. O que é Sim. basicamente o que a Espanha fez. Deu brecha, Costa Rica deu brecha, eles foram lá e começaram O a problema é que, pôr com pressão. a brecha que a Costa Rica deu foi muito cedo, né? Foi, foi. Quando você abre a E, perna assim, o psicológico já vai e você não consegue nem segurar mais. você citou o dado das faltas, e levando em consideração o jogo do Brasil,
que a Sérvia também teve um jogo muito físico, a Sérvia bateu e bateu bem, eu imagino que seja uma coisa que vai acontecer tipo, com bastante frequência, principalmente quando você tem um time organizado, bem organizado, assim, mas que não tem a mesma qualidade do adversário. O jogo vai ser parado, o jogo vai ser picado, os caras vão fazer rodízio, os caras vão descer a porrada. Assim, cada vez mais no futebol, os times vão precisar saber bater, saber fazer falta. Acho que isso é um requisito muito importante hoje para você amarrar jogo, para você controlar o jogo à sua maneira, sem ter a bola, por exemplo. Porque é uma forma mais eficaz e segura de você travar o jogo. De Sim. você não deixar os caras comandarem, né? Porque se você só tenta cercar ou roubar a bola, a chance de você conseguir roubar a bola só nessa pressão é muito pequena. Ainda mais se você não tiver a qualidade técnica, né? A qualidade tática e tal do direcionamento. Então, se você parte mais para uma instrução tática de ir para uma parte mais física para travar o jogo, você acaba minando não só o psicológico dos caras adversários, que porra, mano, eu não consigo dar passe, eu não consigo correr, eu não consigo ir pra lá, eu não consigo fazer isso. Você acaba ganhando também o momentum ali, né? Você consegue ver que, tipo, você consegue criar mais oportunidades fechando os caras em faltas, né? Exatamente. É tudo uma questão de você saber como fazer a falta e onde fazer a falta também, exato. né? Tipo, para parar o jogo. E aí, tanto que você falou dos movimentos de só pressão, ou de só cercar, ou de tentar dar o bote, você precisa de um erro só para você desmontar todo um sistema defensivo, todo um sistema de pressão. Então, dei a pressão, o cara fugiu, dei um bote, o cara passou pelo meu bote, puta, ele achou um espaço aqui que não era para existir. Sim. Entendeu? E aí, tendo um jogador um pouco mais talentoso, são esse tipo de galera que explora bem esse tipo de situação. Então, acho que assim, é uma coisa que a gente deve ver, jogos truncados, assim. É difícil chamar de violento, né? Mas assim, até com uma pegada um pouquinho mais forte, mas baseado nisso, nessa ideia de controlar o jogo a partir de não deixar o adversário impor o ritmo. Que também é uma coisa que, tipo, acho que a mídia brasileira, principalmente, fica com esse mito de que não, isso é errado, isso é contra o futebol, contra o jogo bonito, jogo feio. Porra, cara, você tem que lutar com as suas armas. Se você não tem a capacidade técnica do Brasil, você vai fazer o quê? Vai ficar chorando com os caras? Vai aceitar tomar Tem 10 que gols? assistir. Tem que assistir. Não é bem assim, Não, né? eles têm que dar um jeito de tentar trabalhar com o que você tem. É uma, é E uma, a arma deles é isso. é uma forma de você brincar, não, né? De você explorar a regra. Porque assim, você sabe que você está cometendo uma infração e que você está sujeito à punição. Sim. Então, pô, você vai fazer o quê, né? Você faz o que você pode com isso. Sim. Você citou a Espanha, e a Espanha é o nosso terceiro destaque positivo dessa primeira semana. Não podia ser muito diferente, né? A Espanha fez inacreditáveis 7-0 na Costa Rica. Quem teve uma pior atuação, a Costa Rica ou o Catar? Na primeira semana? Eu acho que o Qatar, hein? Eu acho que o Qatar, porque eu não acho que o Qatar, o Equador demonstrou tanta dominância assim de forma de jogo, de tentar controlar tudo, encaixotar o time adversário. A Espanha fez isso, ela encaixotou a Costa Rica e falou: não, você não vai sair daqui. Então não tinha muito o que eles fazer, eles estavam meio que refém da situação. O Qatar tinha um pouco mais de opção, pelo menos o Equador deixou eles um pouco mais, tipo, você pode também fazer um pouquinho do seu jogo, só que a gente vai punir. Só que a Costa Rica não teve nem oportunidade de fazer o que eles queriam, eles basicamente foram destruídos. A Espanha sufocou mais a Costa Rica, né? Desde o primeiro minuto, Não teve pressão assim, oportunidade, bem em cima, do jeito que a Espanha joga mesmo, né? Vi alguém comentando que essa é a Espanha, talvez seja mais Espanha ainda do que a Espanha de 2010, né? Posse de bola lá em cima, os caras trocaram quase 1000 passes durante a partida. Acho que foi um controle total e absoluto, e que a partir do momento do primeiro gol, que é do Dani Olmo, se não me O Daniel fez engano, o primeiro gol. que foi assim um gol que até foi um gol bonito, porque ele domina a bola
de um jeito assim meio estranho, uma troca de passes bonita, mas uma bola que precisou da qualidade técnica dele para ele dominar. Tipo, a partir dali você já percebia que não, puta, a Costa Rica não ia dar conta, não. Tipo, foi um domínio assim, cara. Digo que foi o jogo de Copa do Mundo que eu vi, que eu lembro de ter visto assim, consciente, com o maior domínio de uma seleção sobre a outra. É, Tipo, mais do que o 7-1, porque no eu ia 7-1 falar isso. o mental brasileiro colapsou de um jeito que, É, assim, dificilmente a gente vai ver aquilo no alto nível de novo. sim. Mas, tipo, a Costa Rica estava consciente, é que nem você falou, ela estava sufocada. É, eu também acho. A Costa Rica, eu acho que ela não teve nem oportunidade de mostrar um pouco das suas qualidades. Por menor que sejam as qualidades deles, tem um pouco ali, mas não conseguiu nem isso. E a gente vai falar um pouco mais de escalação, assim, de parte técnica depois, mas a Espanha surpreendeu bastante. Que nem você falou, eles mostraram muito mais o seu estilo Espanha mesmo. Que nem em 2010 era um pouco mais Espanha, vai da vivida, salva a gente. É basicamente isso. A gente vai trocar passes e vai achar uma bola em você, Vilha, e aí você guarda, Aí tá? você faz tudo, porque ninguém consegue chutar no gol fora você. Mas esse time eu acho que é um pouco mais. Pelo menos esse primeiro jogo, né? Parece um pouco mais dinâmico. E a não presença de Álvaro Morata ajudou nisso. Isso só já é um bônus do caramba, né? Mas o Morata fez gol. Vai lembrar que o Morata fez gol. Mas enfim, continuemos. Agora que a gente citou alguns pontos positivos, agora a gente vai ressaltar algumas coisas que incomodaram bastante a gente nessa primeira semana de Copa, começando pela qualidade dos jogos, né? Sim, Porque, assim, uma quantidade de jogos ruins mesmo, muito grande mesmo para um torneio desse. Não que na Rússia, no Brasil, na África do Sul, 12 anos atrás, não tivessem jogos ruins. Mas, cara, a gente tem uma semana de Copa, praticamente a primeira rodada já foi, né? A gente já teve alguns jogos da segunda também, que também foram sofríveis, mas a quantidade de jogo ruim que a gente teve foi, assim, muito, até preocupante, né? Por exemplo, sim. África do Sul não, Coreia do Sul e Uruguai foi um dos jogos mais tenebrosos que eu vi nos Foi últimos horrível, anos. foi horrível. E eu acho que isso é muito um antijogo do que qualquer coisa. Porque a Arábia Saudita e o Japão poderiam ter feito um antijogo também. Sim, Porque eles são inferiores aos seus adversários, em tese, mas foram pra cima, tentaram mostrar a sua proposta e, e, pô, e a gente tentaram. até esperava, né, que eles fossem praticar um antijogo, tal, Sim, alguma coisa desse tipo. mas aí se você olha o resultado de tipo, que nem você citou, Uruguai e Coreia, que mais? Marrocos e Croácia, Tunísia e Dinamarca, Polônia e México. Jogos chatíssimos, jogos que basicamente ninguém queria vencer. Era num acaso, igual Gales e Estados Unidos também. Pô, foi um jogo chato. Foi um jogo chato porque ninguém queria vencer. Aí era basicamente um antijogo. Tinha um outro que tentava propor um pouco mais, mas não se arriscava muito. Então, ficou um jogo chato. E isso eu acho que é consequência da época do ano que o torneio está sendo disputado. O fato Sim, de ser um torneio de tiro curto, então você não quer correr muito risco. Então, se você empatar duas vezes e ganhar uma, você basicamente passou de fase. Então, os caras preferem segurar um pouco mais o resultado. Ainda mais equipes pequenas ou sem tradição, que vão preferir correr cada vez menos menos riscos. riscos. Então, é uma aposta deles. Vamos segurar aqui, vamos fazer tudo menos movimentos possíveis para tentar garantir um ponto ou outro. E a gente tenta passar depois num jogo final. Eu acho que é uma consequência de todos esses fatores, que acaba tornando a competitividade muito baixa. E eu acho que também o alto nível de lesões também contribuiu Dá uma assustada. para esse baixo nível também, porque vários jogadores importantes não estão lá, você não consegue trabalhar um jogo mais vistoso, mais competitivo, então o jogo acaba sendo meio chato. Você tem que ser mais pragmático. E como consequência os jogos ficam chatos.
Acho que o calor também é um fator, Também. né? O calor é um fator. O jogo das 7 horas da manhã, que é o primeiro do dia, 1 hora da tarde lá no Catar, é um calor muito forte, mas, cara, é impressionante como a gente tem. A questão de você falou, às vezes os times preferem ficar com ponto, não é o objeto do nosso episódio de hoje, mas ficou explícito no Inglaterra e Estados Unidos hoje. É. Os Estados Unidos tinha uma falta para a hora que acabar o jogo, o último lance, os Estados Unidos podia jogar uma bola na área para tentar fazer um gol e o técnico falou assim: mano, calma, o tempo já acabou. Só rola a bola e a gente leva um ponto para casa. E, cara, foi o que aconteceu nos últimos, sei lá, 10 minutos do jogo inteiro. É. Acho que é muito mais isso. Às vezes você pode falar que as equipes estão procurando evitar o desgaste e tal, mas, putz, cara, é desanimador se assistir o futebol praticado pela Holanda, que a gente esperava um pouquinho mais. Pô, os caras não estão. Não dá. Eu também concordo. E eu acho que a gente vai chegar um pouco depois também de novo nesse negócio da escalação. Eu acho que isso também é consequência desses jogos mais fracos, pragmáticos e tal, falta de um pouco mais de ousadia, consequência também das escalações, da forma como os técnicos estão imaginando esse torneio. E eu acho que é muito. Eu acho que esse negócio de tipo, de tentar ir com foco total, assim, não, vamos pra cima com tudo, os caras estão muito se segurando. Porque eles também não querem lesionar jogadores, porque se você não tem um. Primeiro que você vai perder o cara do torneio e ele vai perder a temporada, provavelmente, se ele tiver uma lesão fora. Perder o resto da temporada europeia, no caso, né? Então, acho que os caras estão cada vez mais se resguardando, sendo um pouco mais metódicos ali na escalação, na forma como eles substituem também, o que prejudica a competitividade e também pro que é o torneio. Pô, é Copa, velho. É Copa, é a cada 4 anos. Joga essa porra. Se você não jogar isso daqui a 4 anos, você pode, sei lá, quebrar a perna. E você não jogar nunca mais bola. E aí? Teoricamente, isso é o ápice, né? Isso é o ápice do futebol. Exato, é a hora de você mostrar pra valer e ir pra cima. Entendeu? Então, assim, foge um pouquinho a compreensão disso tudo. Você citou os casos de lesão, por exemplo, o Lucas Hernandes, né? É, Do Bayern de Munique, da seleção exatamente. francesa. Ligamento de joelho, tá fora, não deve voltar, sei lá, no meio do ano que vem, com sorte. E além disso, equipes com nível técnico muito ruim, porque, por exemplo, porra, Gales não apresentou nada, Nossa. a Polônia não apresentou nada, o México, que a gente veio criticando, apresentou pouquíssimo, foi um pouquinho superior à Polônia, mas assim, é pouco. A Croácia esperava um pouco mais, que o A time é Croácia, bom. Croácia e Marrocos eu ainda consigo colocar um pouquinho na questão do horário, É, embora seja assim um pouquinho demais, porque o jogo foi realmente uma baita de uma porcaria. Mas assim, um nível muito baixo assim para algumas seleções, que me deixou um pouquinho surpreso. Outra coisa que a gente tá achando meio ruim na Copa é a condução dos jogos, né? sim. Em questão de arbitragem, e aí vai entrar o tempo de acréscimo, que nos primeiros dias era papo de mais de 25 minutos de acréscimo no jogo todo. É, Né? Um abraço para o Rafael Klaus, que meteu 10 minutos de acréscimo num jogo que estava 6-1 sem o menor motivo. Seja também pela falta, faltas assim, né? Tipo, a atuação da arbitragem muito ruim, muitas faltas sendo ignoradas, uns lance invertido, um bandeira que deu um impedimento no lance de recuo no jogo da Bélgica, tipo, questão, tipo, o bagulho de regra simples, é, né? E falando em impedimento, o software, aquele software da FIFA lá que é que bizarro, é. é uma das maiores bizarrices da história do futebol e eu pessoalmente já me prontifico contra isso desde já. Eu acho que isso é um negócio a se olhar um pouco mais pra frente e repensar, pelo menos pelas próximas rodadas, né? Ou pelo menos pro mata-mata. Repensar a forma como o software vai ficar até o fim. Não vai ter jeito. Esse software vai ficar até o fim. O software não vai a lugar nenhum, tipo, ele vai continuar, né? É, Tipo, a ideia seria repensar a regra, mas e aí, sim. né? Ah, mas isso é só para outros torneios. Eles não vão mudar isso pra agora.
A forma como os árbitros estão lidando com as partidas em si, eu também não gostei. Eu acho que teve algumas partidas que eles estão deixando, às vezes, deixando de dar um pouco mais de cartão, de ser um pouco mais, controlar um pouco mais o jogo. Às vezes parece que até que querem conversar demais. Pô, chega de papinho, o negócio vai, Ação, resolve o pô, negócio, ação. ação. Eu achei esquisito. Até na estreia, o jogo do Equador e Catar eu também achei estranho, já logo de início. E essa questão dos acréscimos também eu acho que é a mais esquisita, menos esperada das outras, porque acréscimo é acréscimo desde sempre, é a mesma coisa. Se você vê o jogo parando demais por falta ou alguém lesionado, você coloca 2, 3 minutos e show. Mas aí parece que teve essa instrução da FIFA de por conta do VAR, tudo mais, tentar dar um tempo maior e prolongar as partidas. E também parece que eles querem que prolongue as partidas também para abrir um pouco mais, né? Para dar mais chance de ter uma reviravolta na partida, de ter mais um gol, de deixar mais aberto. O que não faz o menor sentido. Cara, se você tem Não, pô. 90 minutos pra fazer isso, porra, você vai colocar mais 10, caralho. Que merda, mano. 8 minutos a mais de Polônia e México, mano. Porra, Os mano, eu caras só quero que podiam estar jogando acaba, até velho. hoje que o jogo ia estar 0-0. Nossa. É, sim. Mas isso eu acho que parece que, pelo menos nos últimos dias, deu uma melhorada nisso. Mas Sim. ainda tem acréscimo longo. Se não me engano, essa partida de hoje foi o dos Estados Unidos, teve uns 7 minutos, 6 que Acho que foram 8. também é Foram. bastante, mas eu acho E, que e, isso tem uma tendência a melhorar um pouco mais. e a arbitragem tá deixando correr, tipo, para além, né, do demarcado, né? Porque, nós estamos dando, sei lá, 7, 8 minutos, beleza. Só que chega o sétimo e oitavo minuto e segue, o jogo segue, entendeu? Aham. Então, às vezes é isso aí. O iraniano que apitou Brasil e Sérvia ontem foi bem rigoroso, né? No primeiro Sim. tempo ele deu 1 minuto e acabou o primeiro tempo com 1 minuto. E no segundo tempo ele também foi certinho. Eu não lembro exatamente quanto ele deu, mas ele acabou bem em cima também. Não ficou sopando, não ficou moscando muito, Eu muito só. tempo, não. No segundo tempo ele colocou uns 6 minutos de acréscimo, eu acho. Foi algo assim. Mas aí o É, segundo tempo tem a substituição, né? Teve é. alguns atendimentos, o Eu achei tal. também foi justo também nos cartões, né? Que nem o irmão do Skirtle, o zagueiro esquerdo da Sérvia, que eu esqueci o nome dele aqui agora. É o Pavlovic. É o Pavlovic, é. Ele tomou um cartão logo cedo, porque ele deu umas 2, 3 entradas ali com uns 10 minutos que já. O Que cara tava com já vontade, cara. também para dar uma inibida naquilo que a É, gente falou do jogo de dar porrada, né? é, Tipo, o time vai tentar parar o outro na porrada para controlar. E o juiz falou assim: mano, se vocês forem fazer isso, eu vou começar a distribuir cartão. E acho que é. uma reação justa até, né? A Sérvia bateu bem ontem, né? Tipo, o time da Mas se você olhar Sérvia, pelos stats aqui, assim, teve menos faltas do que o da Japão e Arábia. Eles fizeram só 12 faltas. 9 em cima do Neymar. Eu adorei essa estatística, eu repeti ela umas 400 vezes hoje já. Tipo, o Mas Neymar tomou 9 faltas no jogo, cara, é muita coisa. é bizarro. Mas assim, teve bastante lance também que não foi marcado, né? Algumas É, vantagens, mas e um problema de condução que eu tenho percebido é que assim, os árbitros estão deixando às vezes o jogo correr quando não deve e estão parando o jogo quando dava para deixar correr. aham. Ainda tá meio confuso assim, e assim, me incomoda muito que os assistentes não marquem, por exemplo, o lance de impedimento muito blatante quando ele vê na hora. Tipo, não, espera o cara avançar a jogada tal. Claro que é recomendação por causa do VAR, mas mesmo assim, tem lance que você vê que o cara tá, sei lá, 5 metros na frente e você tem Sim, que parar o jogo. Que você tá arriscando uma lesão, por exemplo, de um jogador. tem isso. O terceiro ponto era o que mesmo? O terceiro ponto a gente já ia entrar, né, na parte também das escolhas, né, dos treinadores, Sim. que acabou atrapalhando o desenvolvimento, né, de algumas partidas, né, o Aham. Hansi Flick deu uma de Joachim Low e mexeu mal no time da Alemanha, no jogo da primeira fase, o Berhalter, técnico dos Estados Unidos, foi extremamente criticado por não trazer o Giovanni Reina para o jogo. Uhum.
O Giovanni Reina, inclusive, falou, deu uma declaração depois que ele estava apto, que ele tá, né, tipo, pronto para jogar, não tem problema físico nenhum. Mesma coisa o Arrascaeta e o técnico do Uruguai. A gente está tendo, né, Brinja, os técnicos fazendo escolhas, vamos chamar de peculiares, assim, né? Eu não sei se dá pra botar a culpa em alguns resultados na conta desses caras. Claro. Mas são no mínimo questionáveis as decisões de alguns desses técnicos, né? Você citou também da Alemanha. Eu acho que. Vamos começar aqui citando direto da Alemanha. Vai. Vamos começar falando da Alemanha. A escalação deles, primeiro o Sully na direita, como lateral direito. É super questionável, não pela capacidade do Sully como zagueiro ou como defensor, mas como Eu acho ele você. um ótimo zagueiro, mas mas ele não é lateral direito. Sim, então. Porque na estreia você não está colocando o seu lateral direito contra o Japão, que em tese não é uma equipe super ofensiva. Exato. Então já fica meio questionável o porquê de você colocar ele ali, sendo que na direita você poderia colocar o Keller ou quem mais? Eu acho que é o Keller, né? O reserva ali da Alemanha. Mas ou você pode, inclusive, colocar o Kimmich. O Seja, Kimmich, né? Mas assim, ficou difícil de entender, principalmente porque o Sully, embora ele tenha jogado durante uma parte da temporada como lateral direito no Borussia Dortmund, a defesa do Borussia Dortmund é horrorosa. sim. O ponto fraco do Borussia Dortmund Entra hoje ano, sai últimas, ano. e nas últimas temporadas é a defesa. E curiosamente, muita gente colocou a culpa. A gente colocou a culpa também um pouquinho forte, mas destacou que as atuações do Sully na direita e do Schlotterbeck, que fez o zagueiro pela esquerda, foram meio assim, foram pivôs assim da derrota da Alemanha, né? Que os dois gols nascem nas costas do Schlotterbeck. O Sully tem uma partida ruinzinha. E assim, e o melhor zagueiro do Borussia Dortmund no ano é o Hummels, Sim. que não foi pro Qatar. Então, e aí é uma crítica na escolha da convocação, né? Sim. Aí o meio-campo e o ataque ali, a gente questionou um pouco a presença ou não do Goretzka no meio, né? Mas o Goretzka, quando entrou, não foi muito bem. O Musiala, que eu gosto muito dele no Bayern, acho que essa temporada ele tá mostrando que vai ser a temporada que ele começa A dar o firmar o seu próximo espaço, passo. né? Mas nessa partida ele foi mal. Ele foi mal, ele ciscou muito, ele teve algumas oportunidades que ele segurou demais a bola. Não sei se é porque é jovem, não sei. Ele tem 19, né, o Musiala. É, Acho que. e, Assim, acho que ele tá na idade disso. Acho que, assim, por exemplo, o Gnabry, acho que é um cara que tem sumido muito em alguns jogos da seleção. Acho que a seleção alemã sente muita falta de um atacante de referência. E acho injusto você cobrar isso do Havertz, acho injusto você cobrar isso do Gnabry e do Miller também. eu não sei se o Sané vai entrar pro próximo jogo na esquerda como titular. Acho que se ele tiver fisicamente bem, ele entra. Também vai precisar vencer. E o Kai Havertz eu acho que ele vai continuar na frente. Não tem muita outra opção. Você não vai colocar o Moukoko, num jogo vida ou morte. Não tem como, você vai foder o moleque. E o Füllkrug é assim, né? Ele é um cara para entrar durante o jogo, né? Todo respeito aí ao Füllkrug, mas assim. Não dá. Não tem muita opção, mas aí, tipo, entra nisso que a gente falou. São decisões pré-Copa do Hansi Flick e decisões nessa primeira partida que basicamente estão custando a vaga da Alemanha. Porque o próximo jogo é vida ou morte contra a Espanha, que jogou muito bem no primeiro jogo. Então é questionável, porque o Hansi Flick ainda não conseguiu engrenar ainda com esse time. Mas o resto da equipe eu acho que não tem muito o que mudar, assim. Acho que talvez o Musiala pode sair e a defesa tem que mudar urgentemente. É necessário para não tomar um pau da Espanha ou pelo menos não perder, né? Eu tô curioso para saber como é que ele vai entrar. Eu entraria com Gundogan, Kimmich e Goretzka no meio e talvez o Kerer na lateral direita, porque assim, alguém nesse meio de campo vai precisar correr muito, porque a Espanha
possivelmente vai ter a posse da bola. Então é um meio-campo que vai ter que correr muito, mas acho que a Alemanha não tá em condições de abrir mão do Gundogan e do tanto que ele passa a bola, do tanto que ele e o Kimmich carimbam a bola para armar o ataque, para alimentar o ataque. Sim. Outra equipe também que teve escalações questionáveis. Escalação questionável foi a da Argentina. A Sim, Argentina que tem a sua equipe base, que foi muito bem nas eliminatórias, venceu a Copa América, mas perdeu sua invencibilidade para a Arábia Saudita. Numa partida onde o Papu Gomes substituiu o Lo Celso, que se machucou antes da Copa e ficou antes da fora. Copa. O Tagliafico entrou como titular no lugar do Acunha, que o Acunha foi o principal lateral esquerdo durante essa campanha. E o Tagliafico entrou, não foi bem. O Molina também não foi muito bem. O Guti Sim, Romero tava, nossa, tava perdidaço, puxado. perdido demais. Ele que tecnicamente é muito bom. Acho que a defesa ideal seria Guti Romero e o Lisandro Martinez em forma, mas o Sim, Romero tá muito fora de forma, ele não tá com ritmo de jogo, porque estava lesionado. Mas provavelmente vai ter essa troca para essa próxima partida de amanhã, né? Eu tinha visto até o Scaloni falando que provavelmente vai entrar o Enzo Fernandes no lugar do Papu, vai entrar o Acunha no lugar do Tagliafico e vai entrar o Montiel no lugar do Molina e também o Lisandro Martinez no lugar do Guti Romero. Eu acho que essas defesas é, então são essenciais para não passar vergonha nesse segundo jogo e ficar fora da Copa. cara, aí é difícil porque assim nenhum dos convocados do meio-campo tem a característica do Lo Celso, né? Sim, E o Lo Celso é um cara de que ele se dá chegada e muito. tal. É, ele é um cara que se dá muito bem na seleção, embora em clubes ele não tenha essa característica, ele não tem É, esse destaque tão forte. É, e aí é difícil porque você precisa readaptar um estilo de jogo, mas assim, acho que as escolhas do Scaloni para entrar foram muito ruins. A gente estava conversando antes de gravar, eu não teria nem levado o Papu Gomes para o Qatar, né? Então, quanto mais botar ele de titular num jogo assim. Acho que a Argentina tem o. Parece que volta o fantasma da Argentina de eles precisam envolver o Messi no jogo. O Messi teve sim, muito sumido no primeiro jogo. Então a Argentina tem como desafio principal esse. Acho que com essas mudanças, quem você falou, me parece mais plausível que possa acontecer. Né? O México não é um adversário muito forte, mostrou algumas falhas, mas a Argentina vai ter que fazer por merecer esse resultado e torcer para o Ochoa não estar em mais um dia é. inspirado de Copa do Mundo, né? Porque ele já pegou um pênalti do Do Lewandowski, né? Lewandowski. Na partida anterior. É, eu acho que se a gente, eu acho que a gente sentiu um pouco da pressão na expectativa nesse primeiro jogo. Não foi bem, e esses caras que a gente mencionou aqui precisam sair, precisa o time mudar. Mas a base é isso aí, a base é esses caras, e eu acho que muito provavelmente eles vão vencer essa segunda partida. Outra equipe também que teve decisões questionáveis de técnicos foi a Holanda. Que o Van Gaal é Sim. maluco, né? O Van Gaal a gente sabe que O Van Gaal, ele é insano. ele é piroca, mas eu já fiquei com medo quando eu vi a escalação no primeiro jogo contra a Senegal, que eu vi Delite de titular. Falei, pronto. O cara colocou o Delite de titular, ele é chama-gol, vai dar merda isso daqui, os caras vão perder pra Senegal. E o pior é que tipo, ele não foi tão mal, ele não comprometeu, mas colocar o ataque com Bergwijn e Jansen é sacanagem, né? O É negócio dose. daria. Eles só ganharam também por conta da falha do Mendy no primeiro gol e depois marcaram nos acréscimos de novo, né? Mas o ataque, você no banco tem o Depay, tem o De Jong, o ex-Barcelona, que tá no Sevilla, eu acho. E é isso aí. Você não tem muitas outras opções para ataque. O que deixa bem limitado é o que o Van Gaal pode fazer, mas eu acho que ele pode tentar colocar pelo menos o Depay ali, mas ele vive péssima fase É, também, né?
Tem o Weghorst também, é o típico, é o Runtelar dessa seleção, né? É o papel Runtelar, assim, né? De atacante grandão. É uma questão complicada para a Holanda, né? Porque eles não têm um atacante, um 9 assim, né? Tipo, pica. E não falo nem tipo na característica do tipo do próprio Huntelaar, do próprio Van Nistelrooy, tipo aquele 9 de área, tipo, falo um cara que nem o Timo Werner, É, por exemplo. Não tem, né? Você tem caras que são pontas ou segundos atacantes de muita qualidade, mas não tem, né? Tipo um cara ali que vai estar ali dentro da área com a presença para marcar os golzinhos. Isso acaba atrapalhando. sim. O ataque é móvel assim, mas ele peca muito na finalização. É, Apesar do meio do meio holandês também ser bom e conseguir criar as chances, eu achei um pouquinho engessado, né, na questão da troca de passes durante o jogo, os jogos que a Holanda já fez. E aí se citou a defesa, o Van Gaal é um maluco porque ele estreou o goleiro que é o Andreas Noppert, ele estreou com a camisa da seleção holandesa na Copa do Mundo, tipo, é o primeiro jogo da vida do cara na seleção não tá holandesa, nem tipo, aí. contra Senegal na abertura da Copa do Mundo. O segundo jogo ele fez hoje, né? E ele foi bem, o goleiro foi bem, a maluquice é isso. Então, acho que a mudança que o Van Gaal precisa ter no, na coisa da Holanda é o ataque mesmo, mas assim, é difícil porque você olha, tem o Luke de Jong, que nem você falou, tem, sei lá, o Weghorst, tem o Xavi Simons, que também não é ele Sim, é muito jovem, né? é um jovem, é um meia que faz ali, mas eu acho que é a mesma função do Gakpo. Cara, acho que falta qualidade. Eu gosto muito do Van Gaal, mas eu não sei se ele tem a capacidade de moldar um time a essa falta do elemento, desse elemento do artilheiro que precisa ter, entendeu? Do cara de definição, do definidor. Sim. Ele precisaria moldar o time para suprir essa deficiência de outra forma, mas eu não sei se ele vai conseguir fazer isso. E assim, a Holanda já jogou 2 vezes na Copa, a Holanda jogou. Parece que tava, tipo, tinha acabado de bater uma feijoada nos 2 jogos. Impressionante a preguiça do time holandês, mas vai passar de fase porque tá num grupo fácil, Sim. né? Aí vamos ver como é que vai ser para a próxima fase, mas é o principal ponto a ser corrigido, porque as alas estão bem, a defesa eu achei que foi bem até. Tô gostando do Delete a temporada do Delete vem sendo boa, né? Então acho que tá bem ali na zaga. O problema é realmente o ataque que anda muito, muito É, devagar. sim. Acho que dá pra falar do Brasil também, né? Nessa questão de escolhas. Sim, O Brasil que decidiu ir com aquela formação mais ofensiva que a gente imaginava, né? Que é colocando praticamente um Colocando Vinícius 4-2-4. isso com quatro atacantes, né? Aí colocando Vinícius Júnior na esquerda e Neymar mais centralizado, fazendo uma função que ele já fez pelo Brasil algumas vezes. No PSG ele não faz totalmente porque tem o Messi ali para ajudar a criar, então eles trabalham de uma forma diferente. Mas essa formação deu certo contra a Sérvia. Eu acho que tem os méritos do Brasil, mas também tem as deficiências por parte da equipe sérvia, que eles não tinham um contra-ataque muito bom, não conseguiram se aproveitar um pouco mais de fragilidades defensivas do Brasil, que existem, mas que não foram expostas nesse jogo, porque a equipe da Sérvia basicamente não atacou. Contra-ataque A, inexistente, uma lerdeza absurda. a O Mitrovic estava transição numa ilha tenebrosa. sozinho. Se você olhar o jogo da eliminação do Brasil contra a Bélgica explorou e muito bem a É, transição, né? Tipo, é. o contra-ataque no buraco O do De meio-campo. Bruyne engoliu o time do Brasil Nossa, nisso. o De Bruyne estava em casa ali, É, tranquilão. E a Sérvia, porra, uma transição negativa, cara. Não tinha como, não tinha contra-ataque, não conseguiu armar nada.
Acho que esse foi o principal problema. O primeiro tempo sérvio foi muito bom, porque encaixotou o Brasil, conseguiu fechar os espaços. Dificilmente o Brasil encontrava um lance limpo para finalizar, para conseguir criar oportunidades. Eu estou lembrando de um lance em específico, que foi uma bola do Thiago Silva para o Vinícius Júnior, que o goleiro Milinkovic-Savic saiu para rachar com ele. Mas foi assim, uma das pouquíssimas chances que o Brasil teve assim um pouco mais claras. Mas gostei da atuação do Vinícius Júnior. Acho que assim, é um cara que, querendo ou não, ele não sai mais do time titular. Sim. Porque ele desequilibra demais. Do outro lado, não gostei tanto da atuação do Rafinha. Acho que ficou devendo, principalmente nas chances que ele teve de gol, mas assim, de dar mais opções para quebrar linhas e tudo mais. E agora para o próximo jogo, cara, é ver o que vai ser feito, o que o Tite tinha de programação, se na programação dele já tinha mesmo a imaginação de que a Suíça tem uma transição melhor, um contra-ataque um pouquinho mais forte, ele já ia botar o Fred e sacar algum dos pontas, ou se ele vai fazer isso porque ele não vai ter o Neymar, ele não vai ter o Danilo, quem vai ser o lateral direito, são questionamentos. Da lateral direita também é um negócio que o Tite tem que repensar como ele vai lidar com essa situação, né? Porque agora, se ele não colocar o Daniel Alves, vai ficar feio pro Tite. Vai ficar feio porque ele convocou o Daniel Alves pra quê? Pra ser banco? Pra ser um cara animador? Vai ser o cara da galera? Então já mostra que ele não confia no cara pro campo. Se ele não tá colocando ele num jogo quando o Danilo, que é o titular, tá lesionado. Então é um negócio que dá pra atacar o Tite desse lado. Por que você, se colocar o Daniel Alves, por que você não colocou o Militão, que é um cara que já vem jogando tem mais tempo? Beleza, se você colocar o Militão, então por que você levou o Daniel Alves? Dá pra questionar o Tite de várias formas. É muita coisa. Ele se colocou numa situação que, putz, era desnecessário. E agora ele vai ficar refém dessa situação até o fim da Copa. Se der uma merda daquele lado, é porque ele trouxe um cara que não estava preparado. Então assim, o risco de você chamar o Daniel Alves é você precisar usar ele, né? Sim, E assim, porra, tava muito claro que que isso poderia acontecer. Sim. Né? Eu falei no nosso episódio do Grupo do Brasil, eu falei que a gente já tinha convocação em mãos, eu falei que se ele precisar de um lateral direito reserva, ele vai botar o Militão. Hoje eu não tenho essa certeza, porque já tem muita gente falando que deve ser o Daniel Alves, e isso que você falou é verdade. Porque assim, você fala, cara, e aí? Se você não põe o cara, você vai ficar muito escrachado que você levou o cara por nada. Né? Eu imagino que ele possa colocar o Militão contra a Suíça e o Daniel Alves contra Camarões, eventualmente já numa classificação, numa classificação definida. Pode ser que sim, né? Mas o Tite é um gerenciador de grupo bom. Sim. Fico curioso. Eu também não sei a forma como ele... Mas vai ser interessante ver como ele vai lidar com essa situação. Porque ao longo da Copa isso vai voltar à tona em toda a partida enquanto o Danilo não voltar. Ou se o Danilo, acontecer uma coisa muito trágica com ele, uma partida aí, ou ele jogar muito mal, vai voltar sempre essa questão. Putz, e agora? A gente precisa de um lateral direito e não tem. Mas a questão do Neymar também, eu não sei se você pensa isso também, mas eu acho que tem coisas positivas e negativas com a lesão do Neymar. Positivas é que sem ele o Tite tem mais flexibilidade para mexer no time. Consegue variar mais, não ficar engessado em eu tenho que usar o Neymar e mais 3 caras bons. Não, eu posso ter de ataque, né? Eu posso mesclar mais, povoar mais meio campo, posso colocar linha de 4, posso tentar ser coisa diferente. Posso pedir um pouquinho mais do jogador naquela posição, né? Isso. Ele pode tentar fazer um jogo diferente do que ele está habituado. Porque aí, por exemplo, se você mete o Gabriel Jesus na do Neymar, por exemplo, você pode pensar em subir a linha, você pode pensar em subir o bloco e sufocar os caras lá em cima. É algo que ele não poderia fazer com o Neymar em campo. Porque o Neymar não pressiona, né? Não dá pra você sacrificar o Neymar pressionando Eu acho que faz sentido até ele não pedir pro Neymar fazer isso. Mas o lado negativo disso tudo
é que ele é o craque que numa jogada não pode resolver o jogo, então no mata-mata, um jogo engessado, duro, difícil, ele é o cara que pode aparecer ali e tentar salvar você. Não ter ele é muito difícil, mas eu acho que o Brasil chegou numa maturidade como equipe que pode ser um pouco menos dependente dele. E isso é uma vantagem para os próximos jogos. Mas Plenamente de lógico, acordo. com o Neymar é melhor, né? Assim, acho que não existe a gente falar que o Brasil joga melhor sem o Neymar, né? O Sim, cara, ele é um dos top 5 do mundo, tipo, é, tipo, a França não joga melhor sem o Mbappé e a Argentina não joga melhor sem o Messi. sim, Mas eu concordo com o que você falou. Permite para o Tite ter uma flexibilidade um pouquinho maior na hora de escolher uma combinação de jogadores, na hora de escolher ali quem pode fazer o quê, te dá um pouquinho mais. Mas, por exemplo, o lance do gol do primeiro gol do Richarlison contra a Sérvia, ele sai de uma jogada do Neymar. sim, Que o Neymar desequilibra, quebra a marcação com uma jogada e faz a bola chegar meio que involuntariamente, na verdade, mas para o Vinícius Júnior. E acho que vai ser um bom teste também para a gente entender como que o Vinícius Júnior, por exemplo, e talvez o Rafinha, que eu imagino que deve ser o outro titular do outro lado, vão responder a ser sim, mais utilizados. sim. Porque sem o Neymar, o foco do ataque agora passa a ser mais distribuído Sim, eles vão entre ter mais eles, né? liberdade para poder criar, para buscar a bola, E para vão ser carregar mais a mais. bola também, né? E vão virar mais alvo, né? Também, Porque aí acho que eles vão começar a tomar mais porrada. sim. Vão ser, a marcação vai chegar um pouquinho mais firme. Então acho que é uma maturação um pouco forçada, né? Já que isso poderia, por exemplo, acontecer contra Camarões de qualquer forma, se o Tite resolve poupar o Neymar por algum motivo, mas agora, tipo, contra a Suíça é um adversário um pouquinho mais forte e é um negócio que não estava nos planos, né? Sim. E, e a lesão dos caras não parece ser tão tranquilo, né? Que se É, mexeu com ligamento, difícil você pensar que ele vai voltar, tipo, pro mata-mata 100%. eu acho que o Neymar volta, mas meio bichado. É. Eu acho que ele Volta vai. porque não dá pra. Porque assim, se o cara tiver, sei lá, 70%, você não pode deixar ele de fora. Ele vai jogar. O Danilo, não sei. Tem que esperar pra ver como vai ser os próximos dois jogos. Como é Vai que ele vai depender se do portar substituto. sem eles. Eu não sei. Vamos ver. Mas é um problema que o Tite não queria ter agora, não. É. Acho que é Mas ele um. se colocou nessa situação. Ele se colocou nessa situação. É, Né? A gente bateu aqui muitas vezes nessa tecla que ele podia ter testado mais gente. Mas ele não quis, é a opção dele, ele confia no que ele decidiu ali no grupo dele e vai. Fazer o quê? E o grupo é bom, né? O grupo é Assim, forte, o grupo é forte. o grupo é forte, então acho que assim. A ver. Acho que o Brasil corre zero risco de ficar de fora da segunda fase. Com Zero certeza. risco. Então acho que tá aí pra gente ver a partir da próxima fase o que vai acontecer com os nossos jogadores. E, É isso aí, né, Brinjal? Falamos uma boa passada pela primeira semana, né? exato. A gente deu uma boa lembrada aqui dos principais momentos, coisas que dá pra ficar de olho e tal. E ao longo da semana que vem também a gente vai fazendo isso de novo, trazendo alguns tópicos que forem interessantes fora do campo em si ali, dos principais gols, destaques ali assim, coisas que dá pra gente analisar e esperar ao longo do torneio, né? Exatamente. Valeu então, Brinjal. Até a Valeu, Milani, próxima. valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Fiquem aí nas nossas redes sociais, né? Estamos aí em Facebook, Instagram, Twitter. O Twitter tá indo pro vinagre graças ao Elon Musk, mas a gente ainda não adentrou nenhuma outra rede social. Não adentramos ao cu, nem ao. Esqueci o nome da outra lá que era parecida. Eu só sei o cu. Estamos no YouTube também. E é isso aí. A gente vai aparecendo aí na próxima semana com mais relatos de Copa do Mundo. Valeu, galera. Até mais.